E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 truques de decoração que são muito utilizados por profissionais, como designers de interiores e também arquitetos na hora de projetar os espaços. Então vem comigo para descobrir quais são esses truques. Oi gente, eu sou a Nani do blog Uma Casa para Decorar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te contar alguns segredos, alguns truques de profissionais da área de arquitetura, de decoração, designers de interiores, alguns truques que são utilizados na hora de projetar os espaços. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu sei que não substitui o auxílio de um profissional que obviamente consegue fazer uma análise do seu espaço com muito mais profundidade e trazer soluções muito mais adequadas e personalizadas para você, mas eu tenho certeza que essas dicas e esses truques eles vão te ajudar sim a conseguir minimamente ter uma decoração com uma cara um pouco mais profissional. E esses truques vão funcionar com toda certeza porque eles fazem parte de alguns princípios básicos do design de interiores e da decoração. Então vamos lá conferir quais são esses truques, esses segredos de decoração de profissionais. O número 1 é decorar em grupos de 3. Ou seja, toda vez que a gente estiver decorando uma prateleira, uma mesinha de centro ou qualquer outro local da nossa casa em que a gente vai acrescentar alguns objetos decorativos, a gente pode utilizar grupos de 3. Visualmente, eles causam um efeito muito melhor do que eles estivessem, por exemplo, sozinhos ou em formato de duplas. Então, façam o teste aí na casa de vocês, já olha aí para a prateleira, para o rack da sala e tenta fazer uma reorganização desses itens em grupinhos de 3 unidades. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês verem como visualmente isso fica muito mais agradável aos olhos. E é interessante ainda utilizar alturas diferentes para que isso cause um efeito ainda mais interessante nesse agrupamento. E aí você pode colocar um objeto um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, outro mais para o ladinho, não precisa deixar todos assim enfileirados, um do ladinho do outro, porque senão também não vai ficar algo interessante. Aqui também é legal a gente pensar nesses grupinhos de 3 para almofadas. Então quando a gente vai colocar no sofá, ao invés de deixar uma almofadinha lá numa pontinha, outra no meio e a outra na outra ponta, não vai ficar bacana. Então pensem em fazer esses agrupamentos de 3 em 3 almofadas, pode ser num canto, no outro canto ou no centro, fica muito mais harmônico. E aqui você também pode gerar um interesse visual ainda maior quando você fizer uma mistura ou de tecidos, de padrões, que é algo que a gente já vai comentar um pouquinho mais, ou também de tamanhos diferenciados. E o truque número 2 é uma continuação do que eu estava falando a respeito dos padrões, que na realidade é a combinação de estampas. E o truque é o seguinte, a gente tem que utilizar sempre uma única estampa maior e que chame mais atenção. Nunca utilize 2 estampas grandes e chamativas no mesmo ambiente, porque não vai dar certo. Então é interessante, se você quiser fazer esse mix de padrões, de estampas, então utilize uma que vai ser a estampa principal, que tem um desenho maior, um pouco mais chamativo, e as outras você pode utilizar estampas menores, estampas mais delicadas, estampas bem pequenininhas, para que você consiga quebrar, né, e ter uma suavidade nessa mistura. Além disso, as cores também devem ser parte da paleta de cores do ambiente. Então, se você for colocar, por exemplo, uma almofada com uma estampa maior e uma almofada com estampa menor, é interessante que elas também conversem entre si, tendo algum tipo de comunicação entre essas cores, né? Fazendo parte da paleta ou do ambiente, ou entre elas, que elas conversem as cores, que tenha pelo menos uma das cores que existia em uma almofada ter na outra, e com isso a gente consegue deixar tudo muito mais harmônico. A gente pode ainda inserir um padrão liso, ou mesmo um padrão que seja estampado, mas de uma única cor, um monocromático, porque assim a gente consegue criar também um efeito bem interessante, discreto de estampa, mas que ao mesmo tempo gera um efeito super interessante quando a gente tem essa composição de cores
e de estampas. E aqui eu falei de almofada, mas o mesmo vale para a combinação de estofados, de tapetes e até de papel de parede. E eu já falei sobre essa dica, sobre esse truque no vídeo anterior, sobre como decorar a sua primeira casa ou primeiro apartamento. Eu vou deixar link aqui nos cards e também na descrição do vídeo se você ainda não viu. E esse lance da paleta de cores, de ter uma paleta de cores definida, é algo que eu sempre bato muito na tecla, porque é algo super importante e muitas vezes negligenciado. Então é importante que você tenha essa unidade de cores pelos ambientes, mas também muitas vezes pela sua casa, né? Para que as cores também não fiquem também totalmente diferentes de um ambiente para o outro. Claro que às vezes quartos, a gente às vezes quer uma carinha mais temática, né? Trazer alguma coisa diferente, mas é interessante que pelo menos nos ambientes sociais a gente trabalhe com as mesmas paletas de cores, até porque atualmente a gente tem muitos ambientes integrados, então vai ser super importante que a gente tenha esses ambientes falando aí a mesma língua, né, no sentido de paleta de cores. E aqui a gente pode pensar em vários tipos de combinações de cores, né? A gente pode trabalhar com o ambiente, com uma paleta todo monocromático, ou seja, uma única cor, só que em vários tons, né? Desde tons mais claros até tons mais escuros. E aí a gente pode fazer também a utilização da composição com cores análogas, que são aquelas cores que são vizinhas, né, no círculo cromático. Então, se você seguir essa regra das cores análogas, você também vai conseguir uma composição muito bonita e muito profissional. Tem ainda as cores complementares, que são as cores que são opostas no círculo cromático, e com certeza você também vai obter um resultado super profissional se você fizer esse tipo de escolha, porque todas essas combinações elas fazem parte de princípios básicos de combinação de cores. E eu expliquei isso com muito detalhe lá no vídeo de como combinar as cores na decoração, e explico também o significado das cores. Então, se você quiser saber um panorama mais completinho sobre isso, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aqui o link nos cards e também na descrição do vídeo. Lembrando também que é sempre interessante a gente ter uma base de decoração mais neutra, ou seja, com cores como o preto, o branco, o bege, o cinza, para que a gente consiga, em cima disso, inserir cores diferentes e a gente consiga fazer trocas com muito mais facilidade, né? Com cores somente em alguns pontos da nossa decoração. Com isso, se a gente enjoar de uma determinada cor, a gente consegue trocar com mais facilidade. O truque número 4 é relacionado à decoração de quadros, ou seja, como colocar esses quadros de uma forma que fique realmente profissional, e a gente tem que tomar muito cuidado aqui. O que a gente mais vê com frequência é quadros colocados de maneira errada por pessoas leigas, por falta de conhecimento mesmo. E o ideal é que os quadros eles sempre sejam colocados na altura dos olhos. Então nunca coloque muito alto ou muito baixo, porque o olhar ele tem que ser bem direto quando a gente estiver em pé olhando para esse quadro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente vai trabalhar com galerias, é que a gente tem aí uma linha imaginária no centro, para que a gente consiga distribuir esses quadros ao redor dessa linha imaginária. Então a gente precisa também pensar nisso com muito cuidado, para que a gente não faça essa galeria e fique totalmente no alto ou totalmente embaixo da visão. E aqui no canal eu também já fiz vídeos sobre como escolher quadros e sobre como posicionar quadros, também vou deixar link aqui nos cards e na descrição do vídeo, tá bem completinho, então dá para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse assunto, caso queiram decorar as suas paredes com quadros. E aqui vale fazer algumas ressalvas. O quadro ele pode ser colocado de uma altura mais alta, ou seja, acima da linha dos olhos, caso a gente realmente tenha a intenção de preencher algum espaço que possua, por exemplo, um pé direito duplo. Então, se a intenção realmente é preencher uma determinada parede de um espaço mais amplo, aí sim a gente pode colocar isso um pouco mais acima. Um outro cuidado que a gente tem que ter na hora de colocar os quadros e deixar esse ambiente com muita cara profissional é a gente pensar na questão do tamanho desses quadros, na proporção desses quadros com relação ao ambiente. Eu já vi muitas pessoas colocarem quadros muito pequenininhos ali acima do sofá e fica 3 quadrinhos, ou até mesmo às vezes tem uma galeriazinha, mas os quadros são muito pequenininhos,
considerando o espaço. Então a gente sempre tem que pensar nessa proporção. Muitas vezes a gente precisa de um quadro um pouquinho maior para ele ficar mais proporcional ao ambiente. Não adianta deixar aquele quadrinho pequenininho e muitas vezes está lá no alto também. Então não vai ficar legal. Sempre pensem na questão do espaço. Será que vai ficar proporcional? Então façam um teste. Antes de comprar, é interessante colocar uma folha de jornal recortada no tamanho desse quadro, para que vocês não tenham surpresas na hora de chegar o produto na casa de vocês e às vezes vocês se decepcionarem, porque vão perceber que tem algo estranho e muitas vezes as pessoas não sabem nem dizer o que está estranho ali. E é justamente a questão da proporção. Do mesmo modo, não adianta a gente também colocar um quadro às vezes muito grande num espaço muito pequenininho, porque ele também vai tomar um espaço enorme ali da sua parede e o espaço às vezes é pequeno e vai ficar algo muito estranho, muito pesado para o ambiente. Então sempre ponderem a questão da proporção, gente. Isso é super importante para que a gente consiga ter um ambiente harmônico e com cara de que foi decorado por profissional. O que nos leva justamente para o próximo truque, que é o truque número 5, que é justamente a questão da escala e da proporção. A escala e a proporção, elas são importantíssimas. Aqui eu estava falando de quadros e eu já trouxe essa questão da escala e da proporção, porque ela se adequa a tudo, gente. Então, não somente aos quadros, mas também a uma mesa, a um sofá, a um rack, tudo que você pensar, a uma cama. Então, todos os móveis, a gente precisa pensar na questão da escala do ambiente e da proporção. Não adianta a gente colocar um sofá enorme numa sala muito pequenininha, ou a gente colocar um sofá muito pequenininho numa sala muito grande, vai ficar com essa impressão de vazio e também não vai ficar legal, da mesma forma que o sofá muito grande vai ficar ocupando um espaço enorme e vai fazer com que esse espaço pareça ainda menor. Então a gente tem que tomar esses cuidados de pensar sempre na proporção. E a minha dica aqui, para quem não tem muita visão tridimensional e não tem muita noção de espaço, é que vocês sempre façam marcações no chão com uma fita crepe ou com um jornal. Coloque algo no formato, né, fazendo a base daquele móvel e depois pega uma trena, faça a altura e para ali, olha um pouquinho, pede para alguém segurar ali a trena até onde vai a altura daquele móvel, daquele item, para que você consiga olhar de longe e ter uma visão mais clara do espaço que aquele item vai ocupar no seu imóvel, na sua casa, né, no seu quarto, apartamento. Então eu recomendo que vocês sempre façam esse tipo de avaliação, até porque muitas vezes vocês vão comprar por conta própria algum móvel e vão acrescentar algum item novo na decoração, então não cometam esse tipo de erro. Sempre considerem isso, que vocês vão ter certamente uma decoração com cara de que foi decorada por profissional, mesmo que tenha sido somente você e que você não tenha esse conhecimento, né? Eu vou dizer aqui mais uma vez, eu sei que isso não substitui o auxílio de um profissional de arquitetura e de decoração, mas aqui são alguns pontos básicos e que pode mudar completamente o seu olhar para a decoração da sua casa, de todo o seu espaço. E eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desses truques, desses segredos de decoração. E se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de arquitetura e de decoração. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!